Aleluia. Queridos, nós somos uma igreja tão extraordinária que a gente trata bem quem quer ir no banheiro. Eu não sei se você percebeu, mas se você quiser ir no banheiro hoje, tem um tapete vermelho para você. Porque nós entendemos que o que é importante para você é importante para nós. Brincadeiras à parte, o tapete vermelho hoje no nosso corredor é para as nossas crianças. Amém? Hoje as crianças estão enlouquecidas, no melhor sentido da palavra. Elas estão animadas, animosas, como eu já usei por muito tempo nessa igreja. Faz tempo que eu não falo de animoso, né? Se você é mais antigo nessa igreja, você sabe do que eu estou falando. Amém? Mas elas estão muito animadas mesmo, porque hoje é a festa do galardão. Eu não tenho criança nessa igreja, o que é isso? Onde eu encontro isso na Bíblia? Como que funciona isso? É algo que a nossa igreja faz. Você talvez já tenha ouvido, se vê em outros cultos, as nossas crianças não ficam em depósitos. Elas não ficam lá nas salas e a gente fica dando, vai pintando. Mas já acabou de pintar, então pinta outro. Não, não é isso. As nossas crianças são ensinadas na palavra e elas estão crescendo mesmo no Senhor. E nós entendemos que elas também podem entender a responsabilidade. Então a nossa criança, quando ela chega no horário, quando ela aprende o versículo base do que está sendo ensinado, quando ela se comporta bem, e quando ela traz a Bíblia. Amém? Teve uma época da nossa igreja que nós estávamos fazendo uma campanha. Então se você que não tem uma criança e chega atrasado, adote uma criança. Porque a criança, sabendo que existia o galardão do horário, ela ia pegar no teu pé para você chegar no horário. Amém? Então assim, nós temos as nossas crianças com muito galardão, e esse galardão é um verbo money, que a nossa igreja dá para eles, e eles hoje vão para casa cheio de brinquedo, que eles vão ter comprado. Então assim, eles vão ter que ter também consciência do que fazer com o recurso que eles estão ganhando. Se você pensou, por que eu não soube desse dinheiro, para pegar emprestado com meu filho, esse dinheiro não serviria para você, ele é um dinheiro próprio da nossa igreja, para que as nossas crianças brinquem assim. Amém? Pastor, você já falou disso outras vezes. Pois bem, depois que a festa do galardão passa, eu não tenho como fazer isso mais, então eu esgoto mesmo as piadas, para que a gente acabe. Acabou. Amém? Aleluia, aleluia. Queridos, eu estou com algo no meu coração, e eu confesso que eu estava esperando no Senhor, quando que nós falaríamos disso novamente. Existia uma expectativa no meu coração, eu pensava mesmo que nós falaríamos disso. Eu vou ministrar para os jovens, já colocaram. Eu quero agradecer, quem está na mesa? O Daniel? Não é o Daniel não, Daniel está lá atrás. Paz, Dan. Acho que tem alguém querendo competir com você aí, Dan, fica ligado. O reino de Deus não é isso não, mas fica esperto, cara. Mas é exatamente sobre isso. Eu pensava que eu ia falar sobre isso, né? Talvez no Acampa Plug, que nós vamos ministrar agora no próximo mês. E talvez fale, não sei. Vamos ver o que Deus nos conduz, para onde Ele nos leva. Mas eu estava com isso mesmo, esperando no Senhor. Falamos sobre isso em maio de 2024. Faz mais de um ano que eu ministrei sobre isso. Eu não sei se isso te marcou, ou quanto você mudou de lá para cá. Mas se Deus está falando hoje é porque talvez. Amém? A Bíblia diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe. Então o texto está falando de uma conversa. Jesus, você vai ver por diversas passagens bíblicas, que Jesus era indagado pelos religiosos, pelos escribas, pelos fariseus, constantemente ele era indagado, e o intuito não era que eles talvez só aprendessem, eles queriam pegar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição. Jesus precisa falar mal da lei de Moisés, porque a gente pega ele. Jesus precisa falar mal dos profetas, a gente precisa dar um jeito de pegar Jesus. E essa aqui era uma passagem, e ela começa dizendo assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, Jesus e os outros lá então, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Feche os teus olhos. Papai, eu te dou graças. Esse culto é teu, é para você. Eu não estou aqui para animar ninguém, eu não estou aqui para, na minha força, fazer ninguém para lugar nenhum. Eu prego a tua palavra e ela é carregada de poder. É ela quem nos transforma, é ela quem nos anima, nos levanta, nos ajusta, nos exorta. E nós estamos diante da tua palavra que é carregada de poder. Nós abrimos o nosso coração e acolhemos com mansidão a tua palavra, sabendo, Pai, que a prática dela nos levará a ser cada vez mais parecidos com o Senhor. E essa é a nossa expectativa. Nós não queremos olhar para nós hoje e encontrar em nós o mesmo Lucas de ontem. Mas que haja mudança todos os dias, Pai. Que eu possa sair daqui hoje uma pessoa melhor, porque vou me abrir para ser mudado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua unção, despedaçando todo jugo, todo sofisma, mentira, engano, orgulho. E em nome de Jesus nós sairemos daqui diferente de como entramos, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Queridos, esse texto saltou no meu coração e foi uma resposta que Jesus deu para os escribas. E você sabia que ele não estava falando só para o escriba? E foi muito bom que ele, enquanto está falando sobre o escriba, ele poderia. Então o escriba perguntou para ele qual é o principal mandamento. E então Jesus vira para o escriba e diz: deixa eu contar para você. Eu tenho uma filha que está indo para a questão da adolescência e ela está com um negócio de ASMR. Então ela compra uma embalagem e ela faz essa embalagem. Meu Deus do céu. Orem por nós, é importante, nós carecemos da oração de vocês. Ela vai ficar doida comigo, mas fique em paz, não é para você sair falando para ela que é ASMR não. O que a gente fala aqui, fica aqui, gente, vamos, amém? Mas, Jesus não foi para esse escriba e disse: deixa eu te contar, o maior mandamento é amar a Deus. Não, ele fez questão de dizer: oi, escutem aqui, Israel, eu vou dar uma resposta que vocês precisam ouvir. O principal mandamento é amar o Senhor Deus. E aí ele coloca, eu quero ler para você. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. 3 amém, 1 aleluia. Oh, imagino Jesus para Israel falando isso, três irmãozinhos, amém, amém. Olha aí que Jesus, que conselho bom. Você pode repetir comigo assim? De todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com toda a minha força. Você consegue entender como Deus está falando? Jesus dá essa resposta e Ele não está falando de alguém que ama de maneira medíocre. Ele está dando todos o sentido. Ele diz: vocês precisam ser intensos, vocês precisam ser intencionais, vocês precisam ser extravagantes na sua maneira de amar ao Senhor. Nós vamos ver pela palavra de Deus pessoas que entenderam isso, e elas não tinham vergonha. Falamos a respeito disso, deixa eu abrir esse parênteses antes que eu me esqueça. Mas nós ministramos quinta-feira, eu ministrei quinta-feira, a respeito do poder que você tem e recebeu para ser. Se você não ouviu, participou, faça isso, escute. Mas dentro do que nós falamos, eu falei a respeito de você praticar o que ouviu, e eu fiquei muito feliz porque eu recebi. Talvez você também tenha um testemunho, mas uma pessoa me procurou e disse o testemunho dela. Ela disse que levantou para lavar o carro no sábado, e então a esposa diz: lava o carro em tal lugar, lá lava bem, é rapidinho. E aí diz que ele falou: Senhor, onde eu posso levar o carro para lavar? Olha que coisa. Pastor, a gente tem que orar para saber onde leva o carro para lavar? Se você entender que ele quer o tempo todo te guiar, sim. Então diz que ele orou e ele foi num lava rápido que ele nunca tinha ido. Era recém-aberto e ele foi. Quando ele chegou lá, só tinha o carro dele, não tinha carro nenhum. Então ele deixou o carro e ficou sentado vendo o rapaz lavar o carro. E de alguma forma ele ficou incomodado enquanto aquele rapaz estava lavando o carro. E ele chegou perto enquanto o cara lavava e começou a conversar. E aquele cara falou para ele, falou: rapaz, eu estou muito feliz de você ter trazido o carro aqui hoje. E ele disse:
Ele disse, eu sou o dono do Lava Rápido. E ele disse, poxa, que legal. Eu vi que esse Lava Rápido é recém-aberto. Ele disse, tem 1 mês. Tem 1 mês que eu abri esse Lava Rápido. E você é o primeiro carro que entra aqui para lavar. E eu quero dizer que você foi enviado de Deus para lavar o seu carro hoje. Porque eu já tinha decidido tirar a minha vida. Você precisa entender que você carrega a solução. Você carrega a resposta. E enquanto você não fizer de Deus a intensidade da tua vida, você vai colocar o pé em lugares que você poderia mudar a vida das pessoas. Mas você, por não estar tão intenso no que Deus te fez viver, você vai pisar lá e vai parecer que ninguém andou por ali. Pareceu que Jesus não entrou por ali. E não é essa a ideia, querido. Jesus, quando deu essa resposta para o escriba e para todo Israel, e nós estamos falando hoje aqui, que existe uma maneira de amar ao Senhor. Jesus está dizendo que existe uma forma de amar ao Senhor, não é dizendo eu te amo. Ele diz, é preciso ter força, é preciso ter entendimento, é preciso ter a alma, é preciso envolver. Às vezes a gente acha que porque a gente veio para a igreja, eu estou fazendo, eu bati o cartão, eu estou aqui, e glória a Deus, deixa eu ir. Você sabia que enquanto, e aí falar você sabia você sabia que enquanto você está aqui adorando ao Senhor, ou tentando fazer isso, o diabo e a sua mente está tentando ir para longe? Só comigo. Veja bem, eu vou explicar um pouco como funciona comigo. Eu falo isso geralmente nas manhãs, nas orações de quarta-feira. Porque não é porque você acordou na quarta-feira cedo para vir orar, que você vai ser intencional orando a 1 hora. Você vem para orar, mas enquanto você está orando, a sua mente quer te levar para outro lugar. E aí você precisa ter esse entendimento mesmo. Eu preciso trazer o meu pensamento cativo, eu preciso trazer o meu pensamento para esse lugar. Porque o que mais nós temos hoje, queridos, seria assustador se nós tivéssemos um termômetro de furto dentro das igrejas. Seria assustador se você saindo por aquela porta, o diácono que estiver lá dizendo, boa semana, eu não sei como você vai fazer, mas hoje você sai com 80% do que foi falado, furtado. Você já pensou se nós tivéssemos um telão lá? A hora que ele lesse a sua mente não o seu rosto, ia aparecer Lucas, saindo com 15% do que foi ministrado hoje. Conseguiu pegar? Pastor, que ideia é essa? É uma ideia. Porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Nós estamos aqui hoje com mais de 400 pessoas. E aí, assim, eu estou semeando a palavra, eu estou falando da palavra, mas talvez se eu correr rápido agora e for até você aí, você está no celular. Você está fazendo alguma coisa. Eu me lembro de gente que falou para mim, pastor, tinha uma pessoa na minha frente enquanto o culto estava acontecendo, que ela estava nas Americanas comprando coisa. Que engraçado. Estava no WhatsApp. Ela está olhando o feed de Instagram. Quem foi que te obrigou a sentar aí nessa cadeira? Quem foi que pegou pela tua orelha e mandou você vir para cá? Por que você está aceitando de maneira tão passiva ser roubado na cara? Você precisa ser intencional. Não é porque você veio que você está fazendo o que é certo. Você precisa vir e estar aqui. E fazer aqui o que precisa ser feito aqui. A Bíblia diz que é nesse lugar que você é aperfeiçoado. Mas como eu vou ser aperfeiçoado se nem aqui eu estou me submetendo? Como que eu posso falar de um Deus que eu preciso amar com a força, com a alma, com o entendimento, se eu estou num culto onde todos deveriam estar amando assim, e tudo que eu faço é cruzar meu braço enquanto não acaba a adoração? Eu acho que vai cantar 3 músicas, depois vamos ver o que o pastor fala. Deu ruim para você hoje. Mas você consegue entender? Porque quando as pessoas elas vão no estádio torcer,
Elas nem gostam de gritar gol, elas não são tão fã de futebol. Mas elas conseguem entrar na vibe de pular com a torcida, de gritar com a torcida. E ela entra na igreja e não consegue cantar. Será que é porque está do teu lado que também não canta? Eu me lembro quando eu ouvi há um tempo atrás um pastor falar: eu não me conformo de uma família inteira ser sacudida, mudar sua rotina, mudar a sua vida mesmo, por conta de alguém que se afundou em drogas, por conta de alguém que está viciado. E não existia essa mesma mudança por conta de alguém que se converteu genuinamente. Alguma coisa está errado. Como que o diabo pode ganhar na revolução de uma casa? Entre ter alguém que se afundou em droga ou alguém que tem um Deus verdadeiro? Queridos, de verdade, a nossa igreja está crescendo. E eu não quero crescer com uma igreja de gente que não é intensa. Me perdoe. Mas eu não quero. Eu não quero que a igreja cresça com gente que está vindo bater cartão aqui. Eu não quero. Aí se tiver que voltar, se tiver que diminuir, que diminua. Mas quem fique consciente. Nesse lugar, a gente vai estar numa vibe que quem entrar vai gritar junto. Que quem entrar vai torcer junto. Que quem entrar vai adorar junto. Não dá. Você não pode entrar nesse lugar e sair desse lugar do mesmo jeito. Alguém que está do teu lado precisa amar o Senhor com entendimento, com a alma, com a força, que ela afeta a tua vida. Eu me lembro de cultos onde a gente falava: eu passo a maquiagem e eu saio do culto toda borrada. Perco toda a maquiagem. O que aconteceu? Ah não, pastor, é que o culto já não tem mais essa temática de choro. Será que foi o culto ou você? Porque nós vamos ver na palavra de Deus pessoas que se derramaram, não é porque tinha banda, não. Querido, eu não estou aqui para te emocionar. Eu podia pedir para o teclado sobe aqui, faz notas menores, vamos levar isso para um outro lugar. E não significa que quando tiver teclado aqui é por isso, entenda? Você consegue entender? Se você não escolher, decidir viver esse evangelho, não sou eu que decido por você, não sou eu que vou fazer por você. A grande questão, onde está o seu radicalismo pelo que você decidiu viver? Aonde está a sua extravagância? Deixa eu ler para você o que é extravagância. Excêntrico, que não faz parte da maioria, que se afasta do senso comum, que se destaca por ser estranho ou fora do comum. Extravagante significa aquele que anda fora do comum, que vai além do habitual, que ultrapassa limites do normal. No uso comum, algo incomum, ousado ou intenso. Uma pessoa que não se contenta com o básico, mas vive com expressão, paixão e intensidade. Também pode-se descrever alguém que se destaca pela originalidade ou generosidade. Eu me lembro de conversar com pessoas, ou melhor, teve uma época que eu ia para a balada. Você já foi para a balada, não precisa se identificar. Mas é interessante pensar, eu tenho dificuldade de entender. Pessoas que quando viviam uma vida de inferno, de perdição, eles conseguiam sorrir. Eles pareciam pessoas mais divertidas. Eles pareciam pessoas mais alegres. Eles pareciam pessoas que sabiam curtir a vida. E parece que foi para Jesus e agora é um tonto. Não, agora eu sou de Jesus. Não, é que eu vou para a igreja agora. Eu estava conversando com umas pessoas esses dias. A gente ficou tão errado no nosso pensamento que a gente trata ir com os nossos filhos para a igreja como um trabalho, uma obrigação. Então você só passeia com a sua família quando você vai para o parque, para o shopping. Vir para a igreja não é. Aí o seu filho cresce com esse entendimento. Não, a igreja é cumprir o protocolo. Pai, vamos passear. Por que você não faz da igreja esse lugar? Você está entendendo alguma coisa? Assim, a resposta de Jesus para o escriba e para toda Israel, para mim e para a sua vida, foi de uma pessoa intensa. É de uma pessoa que ama com força, com entendimento, não está fazendo aquilo de qualquer jeito. Ele envolveu tudo que ele é para amar ao Senhor. Você envolveu o quê?
A Bíblia diz assim em João 4:23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus, quando foi revelar o lugar da adoração, ele fala que é preciso fazer em espírito e em verdade. Logo, é possível ser um adorador, não sendo de verdade, nem fazendo em espírito. Sabe, queridos, de verdade, eu tenho meditado, falava um pouco a respeito disso com a Camila ontem, com algumas pessoas. Eu tenho pensado muito no conselho de Paulo para Timóteo. Qual foi o conselho de Paulo para Timóteo? Timóteo, eles podem, você não. Mas pastor, Timóteo era um jovem que estava pastoreando. Timóteo era um jovem, sim. Mas eu tenho pensado, será que os nossos dias, hoje, esses dias que estão diante de nós não vamos precisar estar nesse lugar onde entendemos que eles vão poder e a gente não? Por quê? Porque eu decidi viver essa vida onde eu amo ao Senhor com toda a minha força, entendimento, toda a minha alma, todo o meu conhecimento. Você está comigo? Amém. Como querer viver uma vida comum se eu não sou comum? Como querer criar os meus filhos de maneira comum, se a vida do Evangelho não é comum? Não bate, não dá. O que talvez está faltando para nós é a consciência de onde a gente foi tirado. Eu não sei, às vezes a gente tinha que ter tido a experiência, sabe, uma visão aberta do que é o inferno? Uma visão aberta de onde você ia, para onde você ia, para que talvez você entendesse e dissesse, meu Deus do céu, eu fui liberto disso? Então eu preciso ser grato. Eu preciso ser intenso no que eu faço. Amém. Falei na quinta, assim, o inferno ficou uma coisa tão distante, tão abstrata para nós. A gente desenhou, é um satanazinho de chifre, com um tridente, um cheiro de enxofre, ficou aquela coisinha caricata, sabe? Aquela coisinha distante, eu estou hoje no céu, eu vou para o céu, eu vivo esse evangelho, e a gente se esqueceu. Já não precisa existir tanta intensidade no que eu faço. Você ia para o inferno, amigão. Você foi salvo do inferno. Então, assim, é ter esse entendimento, o preço que ele pagou era para que você não estivesse lá. Então a gente está tão distante desse entendimento do que ele pagou, que a gente não está tendo muita gratidão, muita devoção, muita intencionalidade e força para amar esse Jesus. Eu nem vi, eu não estava lá. Sabia que ainda que você tivesse visto, é possível estar distante? Você pode ver uma situação que te choca muito, mas ver aquilo e pensar naquilo algumas vezes, te faz achar aquilo normal. A Bíblia diz que Jesus estava entre os seus. Ele podia fazer pecado, eles sabiam que ele podia fazer pecado. Mas olharam para Jesus e disseram, não, esse é o filho de Maria. Esse é o filho de Maria. A gente estava com as irmãs dele aqui, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer nada ali. Aí eu fico perguntando, você estando num culto desse, essa noite, te faz talvez entender, eu estou mais um culto, é mais uma palavra, é mais uma música, é mais uma apresentação de bebê, é mais um. E aí você sai daqui, é mais um. Eu quero que você pare e pense mesmo. Eu me lembro quando eu ia para a balada, algumas pessoas, elas eram de um jeito normal, são, e quando elas bebiam, eu quase que não reconhecia. Eu não sei se você já viu gente assim, que quando bebe fica alegre, fica brincalhona, fica... E eu me lembro de conversar uma vez com uma pessoa e disse, cara, não, eu bebo para ter coragem de fazer o que eu queria fazer e não tinha coragem mesmo. Então eu queria ser essa pessoa. Mas aí eu não tenho coragem, aí eu bebo, e quando eu bebo, eu me torno essa pessoa. Está comigo? E talvez você seja essa pessoa dizendo, pastor, eu queria ser alguém mais extravagante. Eu queria ser alguém mais intenso.
Mas eu não posso beber hoje. Eu não posso beber para ser quem eu... Quem disse que não pode? O profeta Joel, lá no capítulo 2, diz: ei, eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Então, em Atos 2, a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre nós. Em Efésios, no capítulo 5, a Bíblia diz que eu e você não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução. Mas ele diz: enchei-vos do Espírito. Então talvez aquilo que você está dizendo, eu preciso de beber para me tornar quem eu... Não, você precisa beber, você precisa se encher do Espírito mesmo. E cheio do Espírito você vai ser exatamente quem Deus te criou para ser. Deixa eu ler um texto para você. 2 Samuel capítulo 6 diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom. Vocês lembram desse texto? A Bíblia diz que a arca carregava a presença do Senhor, estava na casa de Abinadab por mais de 20 anos. E então o rei Davi foi buscar a arca. Ele trouxe a arca de um jeito que não deveria ser, não era a instrução. E a Bíblia diz que quando estava próximo da casa de Obed-edom, a arca, a carruagem, tropeçou. A arca ia cair, Uzá estendeu a mão, e a Bíblia diz que ele morreu ali. E aí eu acho interessante isso, eu gosto sempre de pensar assim. Eles estavam transportando a arca, um homem pôs a mão e morreu. Então eles chegam para o vizinho mais próximo e dizem: a gente pode deixar a arca aí? Para pensar desse jeito. Mas vai deixar aqui por quê? Não, porque o menino encostou ali e morreu. Mas a gente deixa na sua casa aí, pode ser? A grande questão é que Obed-edom sabia do que se tratava. Quando você vai estudar a história, você vê que Uzá era filho de Abinadab. Ele cresceu com a arca. Ele desvalorizou o que aquilo podia ser. E tudo que você toca, mas deixa outra ministração. Mas você consegue entender, então a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom, e por 3 meses, enquanto esteve lá, abençoou toda a casa de Obed-edom. Mas assim, mudou tanto a vida dele, que chegou até o rei dizer: rei, deu super bom na casa de Obed-edom lá. O rei diz: sério? Vamos buscar então. Ó, trairagem? A Bíblia diz que ele foi buscar então, e aí o texto continua. Sucedeu que quando os levavam à arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Está comigo? E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com o rei e lhe disse... Está lá atrás aí? Está aí atrás? Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos. Como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos, e até o dia da sua morte.
Você está aqui? Você entendeu o que a gente leu? A Bíblia narrou um homem, um rei, não era um homem qualquer. Você sabia que um rei tinha uma postura? Ele tem um nome a zelar, uma postura a zelar. Ele é uma figura pública. Está comigo? Não sei se você sabia disso. Mas então esse homem, trazendo a arca, a Bíblia diz que ele se alegrou tanto no Senhor, que ele dançava. Ele não devia estar dançando. Ele está trazendo a arca, então Davi vinha. Oh, aleluia! Vamos levar a arca. Não. A Bíblia diz que ele dançava. E ele dançava como alguém que estava feliz demais. Então a Bíblia diz que ele chega na cidade, guarda a arca, prepara todo o sacrifício, entrega para o povo, abençoando todo o povo. Agora a presença está com a gente, agora as coisas caminham. Imagina o que aconteceu na casa de Obed-edom, vai abençoar todo Israel, vamos para cima, que alegria. Mical olha para ele e diz, que vergonha. Como pode? Olha a tua posição. Olha o que as pessoas poderiam pensar, eu parafraseando. Mas a resposta de Davi foi tão maravilhosa que ele diz, se eu me tornei desprezível fazendo isso, eu vou ser cada vez mais desprezível. Aos meus olhos, eu quero ser cada vez mais desprezível, contanto que eu esteja de maneira correta diante do meu Deus. Eu fico me perguntando, será que a gente não tem momentos nenhum dessa alegria para com o Senhor? A gente cresceu tanto, a gente está tão maduro, a gente está tão consciente de quem eu sou, afinal de contas agora eu entendi, eu fiz o rema, eu entendi que eu sou filho de Deus, que eu sou nova criatura, que eu sou mais que vencedor, e aí isso me basta. Isso é mais do que suficiente. Eu não preciso, talvez na época da religião, toda a oração ela vinha carregada de um choro, porque eu precisava me sentir aceito. A religião faz isso com você. Então assim, eu me achego a Deus e eu me derramo diante de Deus, porque afinal de contas Ele precisa me aceitar. Mas hoje eu aprendi que eu sou aceito. E aí eu te pergunto, aprendeu que é aceito e tem feito o que com isso? Como isso de alguma forma se tornou gratidão, ou te fez ser alguém extravagante na sua adoração para com o Senhor? Eu não sei se vocês estão me entendendo. A Bíblia não diz que Deus escolheu os loucos? Onde será que eles estão? Eu fico me perguntando, que igreja em Arujá será que tem esses loucos? Porque aqui na nossa tem uns poucos. Você é um. Você acha que tem muita lógica? Esses dias a Luísa chegou em casa dizendo, mãe, eu não entendi o exercício da escola. A Camila fez, você conversou com a professora? Ela disse não, então vai conversar com a professora. Eu posso te ajudar, mas você precisa aprender, que a escola está lá para poder te ensinar isso. Você está comigo? Amém. Talvez eu fiz parecer um pouco mais cruel, mas na voz dela fica legal. Na voz dela fica mais amoroso, sabe? Então você precisa ver, se põe uma música de fundo então, parece um telemensagem. Nossa, isso aí eu fui longeão, hein? Aí, só riu quem é antigão, Novato, deu nada, não sei nem o que ele falou aí, Tá no Spotify esse negócio? Mas por que eu estou querendo dizer isso? Você concorda comigo que não tem muito sentido você ir para a escola e não fazer na escola o que a escola está te ensinando e querer aprender fora dela? Você concorda comigo que vai ser muito mais custoso você aprender fora? Vamos lá. Eu tenho a escola para me ensinar a fazer conta. Se eu não esgoto isso na escola, na rua fazer conta vai ser custoso para mim. Entendeu? A igreja está para te ensinar a ser extravagante. Não ser aqui, ser lá fora, vai ser custoso para você. Mas você tá ligando tanto, pastor, eu me arrumo para vir para a igreja. Eu passo maquiagem, eu passo perfume, eu não posso. Eu tenho uma imagem a zelar.
Você consegue entender como essa visão de uma imagem a zelar está te deixando tão distante do que é para viver em Deus? Eu fico sempre pensando, queridos, vão ser sempre duas pessoas, ou três, diante de uma cena como essa num culto. É o extravagante em adoração, é o que julga, e ali, o que não está nem aí para nada. Porque ali, assim, Mical falou, Davi dançou e teve alguém que olhou a cena e disse: quem é você? Quem é você? Porque se nós estamos em um culto para adorar ao Senhor, lembrando, os cultos é a sua adoração ao Senhor. A gente deturpou tanto o entendimento que a gente vem para a igreja com a ideia de receber. Então eu vou no domingo para receber, afinal de contas eu tenho a semana. Então eu me abasteço no domingo, porque só Deus sabe como é a minha semana. Pois bem, a ideia é que você, cheio do Espírito, viva tudo que Deus tem para você na semana. E a ideia do encontro no domingo é você se encontrar com outro irmãozinho para adorar juntos ao Senhor, entregando o seu culto ao Senhor. Está aqui. E aí, nessa de entregar o seu culto ao Senhor, você recebe do Senhor. Então nunca, nunca, nunca que você vai ganhar do Senhor em generosidade. Nunca que você vai adorar o Senhor e não vai sair edificado por Ele. Nunca que você vai adorar o Senhor e vai receber dEle aquilo que Ele deseja derramar sobre você. João 7, do 37 a 50, diz: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia com quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Era melhor ter ficado quieto, né? Ele respondeu: dize-a, mestre. Olha, vamos ver essa cena de novo. A Bíblia diz que Jesus está na casa do fariseu, vem a mulher e começa a chorar sobre os pés de Jesus. Seca com os cabelos, e ela começa a derramar um unguento precioso. Você está comigo? O perfume caro. O fariseu começa a julgar na cabeça dele. Se ele soubesse quem é ela, pecadora. Ele não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está aí. Mas olha o nível de religiosidade ou de falsidade. Porque Jesus, sabendo disso, disse para ele: Simão, eu preciso te dizer uma coisa. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para aquela mulher, disse a Simão: vês essa mulher? E aí começa a sambada aqui agora. Entrei na tua casa e você não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu fico me perguntando, será que a nossa falta de intensidade ou extravagância não está na consciência de que fomos muito perdoados? Pastor, eu não roubava, eu não matava, eu não me prostituía, eu tinha uma vida normal. Por essa razão,
Eu não vejo necessidade de Deus ser tão intenso assim, tão extravagante assim. Isso é para quem? Pastor, imagina o testemunho daquela pessoa. Aquela pessoa estava perdida. E esse é o erro. Porque você acha que porque não fazia isso, não ia para o mesmo inferno dela. Ou que você julgou que ela ia. Então essas pessoas merecem um inferno diferente do que eu ia. Porque talvez na sua visão tenha uma classificação de inferno. Porque você criou na sua cabeça um... Você está aqui? Eu não sei, pensa na pior pessoa que você já viu ou ouviu na vida. Você ia para o mesmo inferno que ela. Mas a falta dessa consciência está fazendo com que você não seja extravagante na sua adoração. Você não é intencional, você não é intenso. Lembra que eu falei? É para amar o Senhor com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento. É preciso ter para fazer isso. Para ser quem Deus quer que você seja, não é para amar de qualquer jeito. Aí eu não consigo entender, porque se você ainda é essa pessoa, esses dias fizeram um memezinho, e aí era assim, uma esposa que postava, olha a cara do meu marido quando tira foto comigo. Várias fotos do marido tirando foto com ela. E ela pega esse mesmo marido e diz, dá uma olhada dele agora, no jogo de futebol. E incrivelmente era um outro rosto. Eu não sei o que acontecia. Uma vez conversando com uma pessoa, ela disse, pastor, e ela adorava assim. Estava tocando a música, ela dançava, ela fechava o olho, ela não estava nem aí para quem estava perto dela. Nem aí. Eu achei aquilo tão fantástico, eu cheguei nela e disse, Paula, ela é carioca, está em Campina Grande, vai para as missões agora. Eu disse, como é para você dançar desse jeito, adorar desse jeito? E ela disse, pastor, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para o que vão pensar, eu danço como uma livre. Porque enquanto eu era presa, eu também descia até o chão no funk. Então, enquanto escrava do diabo, eu fiz o que fiz. Eu não posso agora, como livre, filha de Deus, ser menos do que eu era. E aí eu volto de novo, porque as pessoas olhavam para você quando do mundo você era falante, você era divertido, mas hoje você é essa pessoa. Sei lá como. Sem muita expressão. Você está entendendo alguma coisa? O fariseu, o texto continua porque ele diz assim, isso que ela está derramando sobre ele, existe outro texto, o que está derramando sobre ele poderia ser vendido aos pobres. É um desperdício o que ela está fazendo. Jesus disse, não, vai ser desperdício para a tua cabeça, que não entende que foi muito perdoado. Então, queridos, você precisa entrar na igreja e esquecer quem está do teu lado, e se derramar mesmo diante do Senhor. Mas a gente está se conformando em vir para cá. Eu fico lá atrás. Você já observou que eu fico lá atrás? Só venho para cá depois? E assim, eu fico assustado com a qualidade da nossa adoração. Se você sobe ali, você consegue ver. Pastor, só tem um jeito de adorar? Claro que não. Existem vários jeitos. Mas assim, a Bíblia não diz nenhum que é com a mão no bolso, com a boca fechada. Não tem um versículo que diz. A Bíblia diz que é com mãos santas. A Bíblia diz que, pastor, eu não sei a música. Então ora, meu amigo. Abre a tua boca e faz o teu louvor ao Senhor. Como que você acha que esse ambiente, essa atmosfera, a música, ministros ungidos, tentando levar você para um lugar de adoração? Vamos, meu filho, vamos, meu filho, vamos, meu filho. E você fica, vai lá, vai lá. Aí sai daqui dizendo, essa semana o quê? Eu não sei quantos de vocês viram um textinho que o Edilson de Lira postou. Depois você pode ler, foi uma das últimas postagens dele, fala a respeito de um piloto de avião, que tinha um rato roendo o fio do avião. E aí se ele larga um manche para poder matar o avião cai, o rato, matar o avião não dá. Você não tinha nem percebido. Você está tão... Mas se ele tenta matar o rato, o avião cai, e se ele tenta... E aí só tem uma decisão, ele toma rápido. E ele sobe com o avião, a altitude matou o rato.
E aí ele fala a respeito de você não focar nos problemas. Você pode ler o texto lá, ele está muito bem embasado. Mas querido, se você não subir o nível de adoração, se você não subir o nível de entrega ao Senhor, se você não subir o seu nível de intensidade, o sistema e os dias vão te sufocar. Eles vão te sufocar. É preciso existir uma intensidade, uma intencionalidade no que você está fazendo. Eu sei que teve gente que não ficou na nossa igreja, porque de alguma forma a gente está cobrando esse crescimento. E talvez você seja uma dessas pessoas, que não vai estar conosco aqui no futuro. Pastor, é isso que você quer? Não, claro que não. Mas você vai ser constantemente cobrado. Não dá para ficar no mesmo nível. Não dá para ficar no mesmo lugar. Eu fico me perguntando, será que num culto eu e você não somos as pessoas que estão olhando, porque é a pessoa que ri demais, que chora demais, que corre demais, e a gente que não faz nada disso diz, para que correr? Para que chorar? Para que gritar? Para que cantar? Será que você não está sendo? E se você pudesse ouvir Jesus, ele ia dizer, você que entrou aqui, não conseguiu se concentrar nem um minuto no que você está fazendo? Não, pastor, é que eu já toco, eu sirvo na igreja. Queridos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fico me perguntando, será que se hoje você fosse retirado do que você faz para a igreja? Vamos lá, pastor, você recebeu uma ligação e o pastor disse, você não serve mais nesse ministério. Aí você diz, mas eu não sirvo em nenhum outro, é só nesse. Pois bem, o pastor disse que você está um tempo sem servir em ministério nenhum. Qual é a qualidade de crente que você é? Será que você continuaria vindo aos cultos e adorando ao Senhor? Ou você entendeu que a adoração é só enquanto você faz o que você faz? E agora que você não faz, você não sabe nem para onde vai mais. Eu me lembro que enquanto eu liderava os jovens em Guarulhos, o irmãozinho chegava para mim e dizia, pastor, me bota para tocar. Eu dizia, vou pôr, cara, fica tranquilo. Eu observava ele enquanto estava aqui embaixo e parecia que ele só sabia adorar lá pela guitarra dele. Você está entendendo alguma coisa? Se depender da tua extravagância, quem vai ser alcançado? Quem consegue olhar para você e dizer, rapaz, ali vai alguém perdoado? Quem consegue olhar para você e ter essa consciência? Como você tem externado? Como que é para você amar o Senhor com toda a sua força, entendimento, com toda a sua alma? Como é isso? Pega aí o que você mais gosta, o que você passa. Pastor, eu passaria o dia inteiro fazendo isso e nem percebo a hora passar. Pastor, eu passaria... Para pensar, vê aí. A questão é que se você não entender a importância do que Jesus deu como conselho, todas as outras coisas, elas não vão estar plenas em você. Então eu entendo, dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, que a extravagância com que você adora ao Senhor está totalmente atrelada à consciência que você tem, ou quão cheio dele você é. Bebeu pouco, é pouco extravagante. Bebeu muito, vai dar vexame. Sabe, queridos, mas a gente está muito, assim... Qual é o problema? A Bíblia só condena a sua conduta se você estiver em pecado. Se você fizer alguma coisa que escandalize o seu irmão pela falta de caráter, pela falta de evangelho, de amor.
Mas assim, quando a gente fala dessa extravagância, é justamente nessa intensidade. É preciso amar as pessoas com intensidade. Porque é impossível que eu ame ao Senhor dessa forma, e isso não reflita no horizontal. Você não vai encontrar alguém que ama ao Senhor com toda a força, alma e entendimento, e não ama ninguém. Está errado. Essa pessoa não ama. Porque o reflexo do amor que você tem por Ele é automaticamente amando pessoas. Eu me lembrei de um homem, foi evangelizar na Cracolândia. Já contei isso para vocês. Então ele chega para um que está tomando sorvete encostado no poste. E ele chega para esse rapaz e diz: eu estou aqui essa tarde para falar de Jesus para você. O homem tomando sorvete olha para ele e diz: amigão, já veio um monte aqui, cara. Você é igual aos outros. Você vem e fala algumas coisas, mas não está muito interessado na gente não. Pode ir embora. E aquele homem intenso no amor dele, ele chega: ei rapaz, eu vim aqui com uma finalidade. Eu quero, através do amor de Deus, alcançar você. Então a história diz que aquele homem tomando sorvete diz: você veio aqui porque você me ama? Você veio aqui porque você se importa comigo? Você veio aqui porque você está obedecendo ao Senhor? Ele disse: Ele pega o sorvete dele e diz: então toma o meu sorvete. Você está comigo? Aquele homem que está ali pega o sorvete dele, põe na boca e fica com todo o sorvete. Devolve para ele só o palito. Aquele homem começa a chorar e diz: cara, eu entendi que você está aqui para me amar. Pastor, aí já é demais. Eu não sei como você vai fazer, queridos. Mas de novo eu digo, por que você na mão do diabo era alguém que quando chegava marcava tanto? Todo mundo queria estar perto, todo mundo queria brincar, todo mundo queria. E hoje essa pessoa em Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente aceitou tanto a ideia de que ser de Deus é careta, e só se diverte quem é do diabo, que é uma mentira. A alegria quem inventou foi o nosso pai. A diversão quem inventou foi o nosso pai. Agora eu não preciso beber para me divertir, eu me encho dele. Queridos, a Bíblia diz que um dia na presença dele, valem mais do que mil em qualquer outro lugar. Algumas versões diz que vale mais do que 1000 dias na tenda da perversidade. Se você for conversar com alguém do mundo, uma tenda de perversidade talvez seja tudo o que ele procura, que na cabeça dele, aquilo vai dar o prazer que ele quer. A Bíblia diz, um dia com ele não se compara a 1000 dias lá. Você consegue, como talvez a gente não está consciente do que é? Davi, quando foi para perto dessa presença, dançou como louco, a ponto de ser julgado por Mical. O que é essa consciência da presença se você está fazendo com que você seja? Você não foi chamado para ser um cristão secreto. Pastor, ninguém pode saber. Aqui na vizinhança eu estou infiltrado. Não conta nada não, ninguém precisa saber. Na hora certa, pastor, na hora certa eu falo Jesus. Quase que uma mensagem igual aquela que aparece na propaganda. Eu nem falei o que é, mas eu fiz assim, assim, pastor. Porque eu vou estar numa roda, de repente eu falo, não, foi Jesus. Quê? Não, nada não. Não. As pessoas precisam olhar para você e dizer, ei, por que você é assim? Por que parece que todo mundo é triste e você está feliz? Por que você é desse jeito? Não, pastor, é que eu sou sério. Então para de ser, meu amigo. Ser responsável é diferente de ser alguém sisudo, alguém com a cara fechada. Falei pela manhã, o reino de Deus é um reino de alegria. Eu não sei como, mas você precisa mudar. Mergulhando nele, você muda. Pastor, eu sou tímido. Então procura para mim, onde foi que Deus te deu timidez?
Cadê a extravagância de quem você se tornou nele? Peraí, segura. Vamos lá, sem música, é só porque você sabe quem você é nele, vai. Sem música. Preste atenção, a sua reputação precisa morrer. Vamos lá, vamos lá. Você não está entendendo, você acha que eu ligo porque vocês estão pensando em mim, né? E aí? Pastor, você está passando vergonha, e aí? Você não está entendendo, meu filho. Isso aqui é muito mais sério do que você está vendo. Enquanto você achar que é o engomadinho, você não alcança ninguém. Bora, tem gente para correr. Bora, tem gente que precisa romper aqui essa noite. Tem gente que precisa romper aqui essa noite. Mas o que vão pensar de mim? Ei, esse é o lugar. Lá fora não. Presta atenção. Deus deu uma direção para uma pessoa num culto, presta atenção. Num culto, Deus falou para essa pessoa: vai até o corredor e faça polichinelo. Eu quero que você faça 3 polichinelos. A pessoa era obediente, levantou, foi para o corredor e fez 3 polichinelos. Quando ela fez isso, o cara começou a chorar desesperadamente. E ele diz: eu estava aqui me perguntando se Deus queria me alcançar mesmo que alguém fizesse polichinelo. Mas você imagina, se você é alguém que liga tanto para a tua imagem, como que Deus vai contar com você para alcançar as pessoas? Eu me lembro de conversar com uma pessoa e ele dizia assim para mim, nós estávamos no meio de um restaurante, e ele disse assim para mim: se Deus me mandar pular de mesa em mesa, eu faço. Uma vez nós conversamos com esse mesmo homem de Deus, e a conversa era: porque quando eu estou debaixo da unção, eu consigo, e eu faço coisas das quais eu não tenho coragem de fazer quando eu não estou. E ele disse: então por que não se esconder atrás dela e ser essa pessoa sempre? Não, pastor, eu sei, eu posso estar parecendo um doido para você. Você precisa entender. Existem pessoas que precisam ser alcançadas no seu trabalho, na empresa que você trabalha, seus colegas mesmo. Mas você está sendo muito normalzinho. E porque você está sendo normalzinho, Deus não está podendo usar você para alcançar a vida deles. Pastor, todo mundo tem que correr? Todo mundo tem que babar? Todo mundo tem que gritar? Não, claro que não. Mas sabe qual que é a questão? Isso não pode ser um impedimento, caso Deus peça para você. Sabe a coisa do seguro? Todo mundo tem que ter seguro? Não, mas o dia que eu precisar, eu tenho. Era melhor que você não tivesse vergonha nenhuma, porque um dia Deus pode precisar, e você está sempre pronto. Vamos ajudar eles, vamos. Minha fé
em Deus, na palavra de Deus, e essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus, a dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, Ah, mesmo? há milagres do meu riso sobrenatural, vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim, 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 e essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, a minha fé em Deus, na palavra de Deus, e essa é minha vitória, a minha fé que sempre vence, a minha fé em Deus, na palavra de Deus. Presta atenção, ó. Gente, eu sei, vocês podem estar me achando um pouco louco, mas eu só tento ser guiado mesmo, ok? Existem pessoas que já romperam e precisam ajudar outras a romperem. Então eu quero que Deus te guie para fazer outras pessoas romperem. Pode ser? Entendeu? Entendeu? Se você já é alguém sem vergonha, ajude outra pessoa a ser sem vergonha também. Faça isso agora, bora, vamos de novo. Tribulações, somos mais que vencedores sobre as doenças, somos mais que vencedores, essa é minha vitória, essa é minha vitória, minha fé em Deus, sobre as perseguições, Ó, vocês eu não quero ir não. somos Pode, mais pode. que Ó, vencedores. vocês eu não quero ir não. Bora. Sobre a Ó, vocês eu não quero ir não. somos mais que vencedores, esta é minha vitória, esta é minha vitória, a minha fé em Abrace alguém, ore com alguém. Deus, e esta é minha vitória, a minha fé que sempre vence, a minha fé em Deus, na palavra de Deus, e esta é minha vitória, a minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia! Dançar antes de ler, eu vou dançar antes de ver, porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Parou. Ó, presta atenção. Vamos ajustar isso daqui. Você não vai dançar porque já chegou. Você vai dançar porque você entendeu que é amado e precisa amar o Senhor com a tua força, com a tua intensidade. Você entendeu? Não é uma dança de fé pelo que você vai viver.
É uma dança de honra pelo que você já é. Só toca, só toca. Vamos lá, joga isso pra cima. É preciso romper, esse é o lugar. Para alguns eu percebo que você precisa, presta atenção todo mundo aqui. Para alguns eu percebo que você precisa fazer uma oração sincera ao Senhor essa noite. E a sua oração deve ser: Senhor, eu não quero ser intenso em mais nada. Eu não quero ter intensidade com mais nada além do Senhor. Então eu não quero ser intenso com relação ao meu hobby, à minha empresa, à minha família. Eu não quero ser mais intenso com isso do que eu quero ser com o Senhor. Eu percebo que algumas pessoas precisam fazer essa oração. Queridos, está acontecendo tanta coisa aqui essa noite. Vamos. Bacandre quereria prabro poloio sobre quereria prabro lobroio. Ricandraia sobre quereria prabro lobroio sobre quereria prabro lobroio. Sobre a brabra bacandro poloio sobre quereria prabro lobroio sobre quereria prabra.
Tiago, vocês precisam dançar juntos, cara. Sabia? Vocês precisam jantar junto. Ti e Luana, vocês precisam dançar junto. É a nota que eu tenho. Assim, Jorginho da Claudina já provou de coisas quando cresceu e rompeu. Só que não parou, Jorge. Existem coisas que precisam ter mais rompimento. Existem tantas pessoas que vão ver em você a ousadia e a extravagância, que elas vão desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Não dá para ser normal com um Deus que é sobrenatural. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Só esse trecho. Ok? Vamos lá. Não. Nada vai me parar. 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 Você dançava, não dançava? Nada vai me parar. Por que as pessoas Nada eram vai me dignas de ver você dançando e Deus não é? Nada vai me Chega aí, dança aqui. Nada vai me parar. Dança aqui, dança aqui. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Dança, dança, dança. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Ei! Não se preocupe com os outros! Nada vai me parar. Nada Eu sei o que Deus está fazendo aqui! Nada vai me parar. 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 E nada vai me parar. Tá bom. Nada Vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me Eu acho que parar. a gente tá fora do tom, tá não? Tá. Tá estranho, tá estranho. Tá. Vamos ajustar esse negócio, tá... Bora! Eu sei. Tem gente achando tudo isso muito louco. Só não seja você o fariseu ou o escriba. Não seja você a Mical esta noite. Não seja, não seja.
Ó, deixa eu contar um testemunho para você. David Keelan foi participar de uma conferência, e ele estava ministrando nessa conferência, e todos os jovens estavam ali pulando, se alegrando, e um jovem lá atrás, ele estava sério, ele não fazia nada. E então aquilo intrigou ele. Eu sei que no terceiro culto, no último dia, aquele jovem estava pulando mais do que os outros. E então ele chama aquele jovem, porque o jovem agora quer dar um testemunho. E o jovem sobe lá e ele não parava de se alegrar, ele não conseguia. Ele estava inquieto demais. E então David Keelan pergunta para ele: o que aconteceu? Porque eu observei que você era alguém que não se divertia. E ele dizia assim: eu nunca tive pai. Eu nunca tive pai. Meu pai foi alguém distante de mim. E ele diz: enquanto estava tendo um dos moveres, Deus falou comigo: quer brincar comigo? Você quer brincar comigo? Aí ele disse que chegou para um irmãozinho que estava no chão ajoelhado. E ele diz: ei cara, Deus falou comigo, Ele quer brincar comigo, o que eu faço? Esse irmãozinho no chão disse: rapaz, se Deus quer brincar com você, vai brincar com Ele. E disse que ele começou a se divertir no lugar. Ele disse: eu nunca brinquei com o meu pai, mas Deus, sendo meu pai, quis brincar comigo. Você não tem noção do que acontece num culto como esse, do que está acontecendo aqui, essa noite. É nesse lugar, querida. Vai ser mais estranho ser louco lá fora. Aqui é normal ser louco. Aqui é normal ser extravagante. E aí Deus quer nos treinar nesse lugar, para que para você seja normal lá fora. Porque você vai precisar sim falar alguma coisa para um cliente. Você vai precisar sim fazer alguma coisa com algum colega de trabalho. Isso vai parecer louco, mas eu sou extravagante, eu sou intenso na minha maneira de amar o Senhor. Feche os seus olhos. Você está aí, continua do jeito que você está, mas eu preciso te fazer um convite. Se você entrou aqui essa noite e nunca entregou a sua vida a Jesus, é isso mesmo, é nesse culto aqui. Você vai entender quem é, a alegria de viver esse Jesus. Ele morreu por você, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Se você entrou aqui essa noite e nunca entregou a sua vida a Jesus, e deseja fazer isso hoje, levanta a sua mão direita bem alta, eu quero orar com você. Existe alguém? Eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. O meu convite é para fazer parte da família de Deus. Não é sobre vir para uma igreja. Eu estou vendo a sua mão levantada aí. Você pode vir aqui na frente? Vem aqui na frente, vem aqui na frente.